Bem-vindos à nossa segunda parte do Tudo Sobre Vampiros. E nessa parte, como eu disse antes, a gente vai ver um pouco sobre as fraquezas e os poderes dos vampiros, como se tornar um, como matar um, a caça aos vampiros feita na Idade Média, e a gente também vai falar aí de duas pessoas que realmente existiram e influenciaram bastante personagens vampiros. Mas vamos lá então, começando pelas fraquezas e poderes, como se tornar e como matar um. Os principais poderes de um vampiro moderno. Em primeiro, obviamente, eles são imortais. Eles não morrem de velhice, eles não ficam doentes e podem se regenerar até mesmo de feridas graves muito rápido. Para isso tudo, é só estarem bem alimentados de sangue. Eles também são muito fortes e muito rápidos. Têm a força de vários homens comuns e podem ser tão rápidos que chegam a ser confundidos com vultos. Podem controlar as criaturas da noite, como lobos, ratos, morcegos e aranhas. E eles até mesmo podem se tornar essas criaturas. Vocês já devem ter visto, né, em algum lugar algum vampiro se tornando um morcego e saindo voando. Também podem se tornar uma névoa, uma neblina que voa por aí. É até uma maneira mais disfarçada, digamos assim, de espiar as pessoas. Eles também podem hipnotizar as pessoas ou ler pensamentos e sentimentos. E por fim, podem queimar coisas com o toque ou fazê-las levitar de longe. Esses são os principais poderes que tu vai ver por aí, dependendo do que você estiver lendo, assistindo ou jogando. Como eu já falei para vocês, isso pode variar muito. Enfim, falamos dos poderes, agora vamos falar das fraquezas. Em primeiro lugar, claro, o Sol. Vampiros são criaturas noturnas e em quase todas as coisas, filmes, livros, jogos, seja o que for, quase todas mesmo, os vampiros queimam até não restar nem os ossos quando são expostos à luz do sol. Com certeza, é a maior fraqueza deles. Eles também são afetados por crucifixos e água benta. Mas a pessoa que porta essas coisas precisa ter fé para funcionar. Em alguns casos, o alho também serve para afastá-los, e no caso do alho, não existe esse requisito da fé. E claro, sangue. O sangue também é uma fraqueza, olhem só. O sangue é o que deixa os vampiros fortes, mas também pode ser considerado uma fraqueza, uma dependência, porque se ficarem sem, eles ficam tão ou até mais fracos do que os humanos comuns, entenderam? Eles não morrem se ficarem sem beber sangue, mas podem secar a ponto de ficar parecendo cadáveres, ou até mesmo entrar numa espécie de coma, de inércia no corpo todo. Bom, alguns vampiros também não podem atravessar rios de água corrente. E por último, algo que não é uma fraqueza em si, mas é algo que pode atrapalhá-los, é o fato de não terem sombra e nem reflexo em espelhos. Isso é algo que pode ajudar a identificar um vampiro facilmente. A explicação para esse detalhe é que um vampiro é um morto que voltou à vida e sua alma foi perdida. Por isso, eles não têm mais sombra e nem reflexo. É algo sobrenatural mesmo da história. E tem mais um detalhezinho que eu já ia esquecendo. Eles só podem entrar nas casas das pessoas se forem convidados. E essas são as principais fraquezas, as que mais aparecem.
Agora vamos falar sobre a transformação vampírica. Nos primeiros exemplos de vampiros da antiguidade, lembram? Eu já dei alguns exemplos de como nascia um vampiro. Um enterro irregular, suicídio, uma morte violenta, etc. Mas todos nós sabemos que a transformação do vampiro moderno acontece através de uma mordida, correto? O vampiro mordia a vítima e, caso não sugasse o sangue até secar o corpo dela e ela sobrevivesse, essa pessoa estava condenada a se tornar um vampiro também. Porém, essa ideia veio sendo substituída através dos anos. Primeiro, porque se fosse assim, o mundo inteiro um dia iria se tornar vampiro. Imaginem. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, ok? Vampiros são imortais. Agora imagine que vampiros se alimentam uma vez por semana. E um vampiro vai morar numa pequena cidadezinha. Logo na primeira semana, ele transforma uma pessoa. Na segunda, são 2 vampiros querendo se alimentar. E eles também não matam as vítimas. Na terceira semana, são 4. Na quarta, 8. Na quinta, 16. E enfim, depois de apenas 2 meses, já existiriam na cidade 128 vampiros. Deu para entender? E caso eles matassem as vítimas para resolver esse problema, bom, aí em vez do mundo todo se tornar vampiro, o mundo todo ficaria deserto em alguns anos. Vocês entenderam? Além desse pequeno erro, digamos assim, outro motivo para essa ideia ser substituída é que a outra simplesmente faz mais sentido e é mais legal. É a chamada transfusão reversa. Essa teoria nos diz que a vítima de vampiro não se torna obrigatoriamente um vampiro também. A mordida do vampiro é só para se alimentar mesmo. Essa teoria diz que a maldição ou o vírus do vampiro está no próprio sangue dele e não nos dentes em si. Ou seja, a vítima só se tornará um vampiro se beber do sangue do vampiro. Explicando como isso acontece de maneira bem resumida. O vampiro ataca a vítima e bebe o sangue dela até saciar a sua fome. O vampiro então vai deixar a vítima morrer por falta de sangue no corpo ou dar a ela a escolha de se tornar um vampiro ou não. Caso a vítima queira se transformar em vampiro, ou caso o vampiro queira transformar a vítima irá beber do sangue vampírico contendo o vírus ou a maldição, dependendo do que você está lendo, assistindo ou jogando. E enfim, irá se tornar uma criatura da noite também. Deu para entender? O melhor exemplo disso tá no livro e no filme Entrevista com um Vampiro. E na moral, se tu não assistiu esse filme, toma vergonha na cara quando acabar esse vídeo e vai correndo assistir. É muito bom. É um dos meus filmes preferidos. E se tu gosta de ler, vale a pena comprar o livro também. Mas enfim, já a gente vai falar mais sobre livros, filmes e tal. Mas enfim, vamos continuar aqui. Já vimos sobre os poderes de um vampiro, as fraquezas de um vampiro, como se tornar um vampiro. E agora, claro, falta o quê? A gente matar um deles. Em primeiro lugar, a fraqueza que já mencionamos, que além de poder deixá-los fracos, também os fazem queimar até explodir se forem expostos por um tempo prolongado à luz do sol. Segundo método, e talvez o que mais foi utilizado na Idade Média em cadáveres ou pessoas que eram consideradas vampiras, atravessar uma estaca no coração do vampiro. O coração é um órgão diretamente ligado ao sangue, ele que bombeia o sangue para o nosso corpo. Vampiros só se alimentam de sangue, e daí é só você ligar as coisas.
A maioria das histórias falam sobre estacas de qualquer tipo, porque não existe nenhuma magia ligada ao material de que é feita a estaca em si. O vampiro morre pelo fato de ter seu coração perfurado, entendem? Mas em alguns casos, em alguns contos e livros e tal, só funciona se a estaca for de prata. Bom, também tem o método do fogo. Não tem muito o que explicar sobre esse. O fogo consome o corpo do vampiro e pronto, ele morre, se torna cinzas. Quarto e último método, a decapitação. Também foi um método muito utilizado na Idade Média. E em alguns casos, o vampiro pode ter partes do corpo regeneradas depois de longos períodos. Os braços, pernas podem crescer de volta, mas isso não acontece com a cabeça. Por isso é feita a decapitação. Vamos falar de dois tipos de vampiros também modernos, digamos assim, pouco conhecidos. Quando eu digo moderno, quero dizer que surgiu há pouco tempo, em comparação com aqueles que eu citei primeiro. Ideias que surgiram do século XIX mesmo para cá. Então vamos lá. O primeiro é o vampiro anticristo. Essa ideia nos fala que um vampiro surge a partir de uma pessoa que seja violenta e sedutora ao mesmo tempo. Demônios escolhem algumas pessoas com essas características para selar um pacto e elas aceitam. Esses demônios são controlados pelo próprio anticristo em si, da mitologia cristã. Aqui, o próprio anticristo é tido como um demônio vampiro que realiza a missão inversa de Cristo, ou seja, Cristo deu sangue pela humanidade. O anticristo suga o sangue da humanidade. O nosso último exemplo de vampiro, então, é bem contemporâneo mesmo. Tratam-se dos vampiros psíquicos, ou vampiros de energia, ou ainda Psy-Vamps. Nosso corpo possui energias vitais que se esgotam ao longo do dia com os trabalhos, os estudos, com o estresse, com a falta de sono, esse tipo de coisa. E repomos essa energia através de um bom banho no final do dia, uma boa noite de sono, uma boa leitura, esse tipo de coisa. Essa energia vital tem vários nomes por aí. Energia vital mesmo, chakra, ki, alma e por aí vai. Enfim, já entenderam, né? Os vampiros psíquicos sugam justamente essa energia das pessoas e é um tipo de vampirismo que tem muitos praticantes, até mesmo na vida real, viu? Existem muitas pessoas por aí que se dizem Psy-Vamps e existem muitas pessoas também que se dispõem de boa vontade para terem suas energias sugadas por esses vampiros. Uma coisa interessante é que dizem que se uma pessoa tiver as energias exploradas muitas vezes por um Psy-Vamp, ela pode até desenvolver uma depressão ou algum tipo de transtorno emocional. E é isso. Agora você já sabe todo o básico sobre os vampiros antigos e modernos, como nascem, como morrem, quais seus poderes e fraquezas. Agora vamos pular de tópico então. Vamos falar de caça aos vampiros na Idade Média. Então, na Idade Média, como todo mundo sabe, as pessoas acreditavam em tudo: lobisomem, vampiro, demônios e por aí vai. Para cada tipo de monstro, haviam precauções e métodos de caça. Como precaução contra os vampiros, eles, por exemplo, decapitavam os corpos antes de enterrarem, em alguns vilarejos da Europa, né? Dependia da região, na verdade. Em alguns lugares, eles decapitavam,
em outros eles cremavam, em outros eles fincavam uma estaca no peito do defunto, etc. Até hoje, os arqueólogos encontram cemitérios com os esqueletos sem cabeça, ou carcaça com uma estaca de madeira no peito. Isso é algo bem comum mesmo dos arqueólogos encontrarem. Mas enfim, esses eram os métodos de precaução para que um defunto não voltasse à vida e fosse perturbar a vila. Agora vamos falar um pouco sobre como eles caçavam os supostos vampiros que estavam à solta, estavam vivos. Primeiro de tudo, se eles desconfiassem que a vila, o povoadozinho e tal, estava sofrendo ataque de um vampiro, mas não desconfiassem de ninguém, era muito comum que um padre fosse acompanhar alguns moradores até o cemitério local. Lá, o padre benzia o cemitério e, caso nesse lugar as precauções não tivessem sido tomadas, os moradores tinham que revirar os caixões e ir fincando estacas nos corpos, um por um. Beleza, isso quando não tinham nenhum suspeito. Mas e quando tinham? Bom, se essa pessoa tivesse alguma característica similar à de um vampiro, meus pêsames, porque ela seria assassinada. Se essa pessoa fosse muito pálida, tivesse hábitos noturnos, fosse muito agressiva ou muito reservada, misteriosa e tal, isso já era o suficiente para dar problemas para essa pessoa. Mas sabem o que é pior? Por exemplo, até nos dias de hoje, tem muito cristão por aí que confunde um ataque de epilepsia com possessão demoníaca. Hoje em dia, não tem nem explicação para esse tipo de ignorância, a pessoa tem que ser muito burra mesmo. Mas naquela época, realmente não se tinha conhecimento dessas doenças. Então o que as pessoas iriam pensar? E enfim, onde eu quero chegar? Existem também doenças que podem deixar uma pessoa com aparência ou hábitos de um vampiro. Por exemplo, a raiva. Já falei bastante da raiva aqui no canal, no vídeo Tudo sobre Zumbis. Se tu não assistiu, confere lá depois. Mas aqui eu vou dar alguns breves exemplos do que o vírus da raiva faz no corpo de uma pessoa. Primeiro de tudo, a pessoa fica com repulsa à água, pavor mesmo, não pode nem ver água na frente. E os vampiros não podem atravessar água corrente, lembram? E também eles não suportam água benta. Outra coisa, o vírus da raiva se transmite através da saliva. Por isso, pessoas e animais contaminados ficam tentando cuspir e morder as outras. E vampiros se alimentam através de mordidas, correto? Vocês estão vendo a ligação? Uma pessoa com o vírus da raiva também não suporta muita luz, muito barulho e nem cheiros fortes. Vampiros não gostam de luz, vampiros são mó reservados e quietos. E por fim, alho também tem cheiro forte. Entenderam? Era muito fácil mesmo uma pessoa com raiva ser morta sendo julgada como um vampiro. Enfim, várias outras doenças podiam complicar a vida de uma pessoa caso ela morasse num desses lugares com crenças em vampiros. Um problema de pele, uma alergia a alho, esse tipo de coisa, entenderam? Outra doença que também ajudava muito a acreditarem em vampiros na época é a catalepsia, aquela doença que todo mundo conhece, mas esquece o nome, inclusive eu. Uma pessoa vítima de catalepsia perde todos os sinais vitais do corpo, até mesmo o coração praticamente para de bater. É muito fácil dar uma pessoa assim como morta, mas depois ela acorda. Muitas pessoas são mesmo enterradas vivas desse jeito. Aí, já viu, o que mais tinha em cemitérios na Idade Média eram ladrões de túmulo, e essas pessoas revirando caixão para fincar estaca no defunto.
Daí não era muito difícil encontrar um cadáver todo contorcido no caixão, vítima de catalepsia. E pronto, aí era muito fácil se espalhar o boato de que tinha um vampiro ali. Bom, agora vamos falar de dois casos famosos. Duas pessoas reais que, por causa de seus feitos e alguns hábitos bem peculiares, ganharam a fama de serem vampiros. E óbvio que vamos começar por ninguém mais e ninguém menos do que Vlad III Dracul, ou Conde Vlad Tepes Drácula, ou ainda Drácula, para os mais íntimos. Então, galera, a história do Vlad é muito longa e eu poderia facilmente ficar aqui meia hora falando só dele. Aliás, vai ter um tudo sobre o Conde Drácula, falando especificamente dele. Mas meu intuito aqui agora é só mostrar para vocês porque esse cara que realmente existiu, o Vlad III Dracul, serviu de inspiração para Bram Stoker criar esse alter ego. Bram Stoker poderia simplesmente inventar um vampiro em sua história e tal, mas por que ele decidiu se espelhar numa pessoa real para criar seu personagem? Vamos descobrir agora. Vamos lá. Vlad III Dracul foi um grande conde na Romênia no século XV, e todo o auge de sua história acontece quando ele defendia a Romênia das invasões da Turquia, porque Vlad não se contentava em apenas derrotar os inimigos, ele gostava de torturá-los, e torturá-los de um jeito bem específico e um dos mais cruéis que existem, o empalamento. Para quem não sabe como funciona o método de empalamento, é bem simples. Uma lança é fincada dentro do ânus da pessoa, isso mesmo que você ouviu, da pessoa viva, e vai atravessando todos os órgãos até sair pela garganta, até sair pela boca da pessoa. Isso, apesar de muito doloroso, não é suficiente para matar uma pessoa, e a intenção não era mesmo matar imediatamente. Depois da lança atravessada no corpo da pessoa, a lança era fincada no chão e a pessoa ficava lá pendurada. Se a pessoa tivesse sorte, ela morria em algumas horas, mas em alguns casos poderia demorar até mesmo dias para a pessoa morrer. Nesse caso, a fome e o frio ajudariam muito no processo de matar a vítima. Então, já perceberam que esse cara de bonzinho não tinha nada, né? Foi assim que Vlad ganhou outro nome. As pessoas passaram a chamar ele também de Conde Vlad Tepes. Tepes significa literalmente empalador. E ele não empalava só uma ou duas pessoas não, tá, galera? Depois da batalha, ele praticamente saía catando todos os inimigos apenas feridos, ou que se renderam, ou que foram capturados e tal. Enfim, todos que ainda estivessem vivos, e fazia campos de pessoas espalhadas. Reza a lenda de que Vlad gostava de passear no meio das dezenas, centenas de pessoas empaladas, ouvindo elas sofrendo. E como se isso não fosse o bastante para espalhar a fama do Conde Carrasco da Romênia, ainda tem a questão de seu nome. Vlad III Dracul pertencia à Ordem do Dragão. Dracul, em latim, significa dragão, mas na língua romena, Dracul também significa diabo. E enfim, já deu para entender, né? Por que Bram Stoker se inspirou nesse cara para criar seu monstro vampiro. O Conde Vlad compartilha ainda mais algumas semelhanças com o vampiro Drácula de Bram Stoker.
mas semelhanças que Bram Stoker forjou da sua maneira para fazer a obra fictícia. Como por exemplo, realmente existe uma lenda de que a amada esposa de Vlad se suicidou, se jogou da torre de um castelo. E esse, para quem já assistiu ou leu o livro, sabe que é o ponto de partida para ele se virar contra Deus. E para quem ainda não assistiu ou leu, podem ficar tranquilos que isso não é nenhum spoiler. Isso é bem no começo mesmo, antes dele se tornar vampiro ainda. Mas bem, agora vamos falar da nossa segunda convidada para esse tópico do vídeo. Aposto que muita gente aí já estava esperando ouvir o nome dela. Elizabeth Bathory. Condessa Elizabeth Bathory, aliás. Olhem só, temos um conde e uma condessa. E além de suas posições dentro da sociedade, esses dois ainda compartilhavam a crueldade. Interessante. Assim como Vlad, Elizabeth tem uma história muito longa. E um vídeo falando tudo sobre ela já está quase pronto também. Mas aqui agora eu vou resumir para vocês, ok? Elizabeth viveu entre os séculos 16 e 17. Elizabeth nasceu em família rica, ela era nobre, mas apesar disso, sua infância não foi das boas. As influências para tornar Elizabeth num monstro começaram bem cedo, quando ela ainda era criança. Acontece que Elizabeth nasceu na Hungria, numa época onde rolavam muitos conflitos por ali, guerra mesmo. Então logo cedo ela aprendeu o que era a morte e a violência, e não era coisa leve. Ainda quando criança, por exemplo, Elizabeth viu as próprias irmãs sendo estupradas e mortas logo em seguida, numa invasão que fizeram no castelo onde ela morava. E conforme ela foi crescendo, também foi experienciando algumas doenças, entre elas a epilepsia, por exemplo. Mas apesar disso tudo, Elizabeth tinha uma mente de ferro. Ela não obteve nenhum tipo de trauma ou coisa do tipo, muito pelo contrário. Ela era muito, mas muito inteligente. Por exemplo, ela era fluente em 3 idiomas: húngaro, alemão e latim. Enfim, essas experiências ruins não abalaram a mente de Elizabeth, mas infelizmente influenciaram ela de maneira muito negativa. Elizabeth se casou com 15 anos. Como vocês devem saber, naquela época era muito comum esse tipo de coisa: as mãos das garotas serem dadas pelos pais por motivos de negócios e tal. Elizabeth se casou com um oficial do exército chamado Fenrik Nadasdy. E nossa história começa a ficar macabra agora, quando ela foi morar com ele. Dados mais alguns anos, Elizabeth se tornou adulta. Os relatos contam que Elizabeth era muito, mas muito linda. Os elogios à beleza dela chegam a serem exagerados, daquele tipo que, se melhorar, estraga. Parecia que ela tinha sido pintada à mão. Mas o que ela tinha de linda, ela também tinha de cruel. O marido de Elizabeth era muito ausente por causa das guerras. E quando ele estava fora, o passatempo preferido de Elizabeth era torturar os criados do castelo. Tudo começou com maus tratos e ela foi indo cada vez mais longe, chegando a espancar uma escrava até a morte só porque ela puxou sem querer os cabelos de Elizabeth quando estava escovando eles. Depois disso, Elizabeth começou a fazer verdadeiros banhos de sangue, literalmente banhos de sangue. Vocês sabem que toda mulher gosta de se sentir bonita, desejada e tal. Elizabeth, além de bonita, também era vaidosa. E para mulheres assim, envelhecer é quase como uma maldição, correto?
porque junto com a idade vem as rugas e a beleza fica só nas lembranças. De acordo com que suas torturas e assassinatos foram ficando cada vez piores, Elizabeth foi descobrindo um prazer enorme em se lambuzar toda de sangue e deixar o sangue secar na sua pele. Ela acreditava que isso ajudava a mantê-la jovem. Existe uma lenda de que ela enchia banheiras com sangue das vítimas e tal, mas isso aí já é ficção, é algo bem exagerado. Ela só passava o sangue mesmo na pele e deixava secar. Mas bem, o final da história de Elizabeth Bathory é bem triste para ela. Ela estava matando demais, as garotas iam trabalhar na casa dela e sumiam para nunca mais aparecer. Corpos apareciam em volta de onde ela morava e logo mais isso chamou a atenção das autoridades maiores. Elizabeth acabou sendo presa numa sala fria, sem nem mesmo uma janela para ela ver o mundo outra vez, e de lá nunca mais saiu. Essa sala tinha apenas abertura para passagem de ar e comida. E lá ela viu sua maldição chegar lentamente. Ela envelheceu até a morte. E claro que, devido a esse seu prazer e fissura no sangue, Elizabeth hoje em dia é sempre ligada a vampirismo. E sua mescla de extrema beleza e extrema crueldade dá a ela ainda mais essa imagem de vampira. E pessoal, vamos encerrar aqui a segunda parte. Na terceira e última parte desse nosso vídeo, a gente vai falar sobre pessoas que se consideram vampiros de verdade. Vamos jogar um ar científico na coisa. Será que é possível existirem vampiros? E vamos falar também um pouco sobre cultura pop, filmes, livros e jogos sobre vampiros. Beleza? Espero ver vocês aqui então na terceira parte. Muito obrigado e até já!